para todos muito boa tarde. Dia Onda, Varandeio, Cross Tours, Reserva Natural do Cavalo do Serraia, pelo segundo ano consecutivo com as imagens exclusivas ao Piarça TV, uma organização do grupo Motarde da Alpiarça, o Gamar, o Ribatejo, da Onda Portugal e os apoios do Alpiarça TV neste evento do dia de hoje, 22 de junho de 2019. Como eu disse há pouco, pelo segundo ano consecutivo, as imagens exclusivas destes eventos do Alpiarça TV. Deixa para mim. Vai embora. Ora, boa tarde. Boa tarde. Eu falo baixinho, eu não sou de falar muito. E falo baixinho também. Ora bem, estamos aqui mais um ano em Alpiarça para um evento e era para as pessoas se dirigirem às mesas para irmos começar a almoçar, se faz favor. E fiquem descansados que eu este ano vou cantar. Boa, boa, boa. Obrigado por terem bom para mim, já lá vamos. Ora bem, então é agora que eu vou cantar. Ah, não é agora, é só mais logo. Peço desculpa. Peço desculpa. Meninos e meninas, senhores e senhoras, quem é que quer andar a cavalo? Oh, tu estás... Eu não vou cantar. Mete lá isso como deve ser. Ah, já está. Meninos e meninas, senhores e senhoras, quem é que quer andar a cavalo? No picadeiro. Atenção, eu estou a perguntar quem é que quer andar a cavalo no picadeiro. Então, ninguém quer? Ah, estava a passar uma nuvem para frente. Então é assim. Não fiz nada. Isso é escutar aqui do carro. É assim. Oi. Eu não preciso disto. Eu falo tão baixinho que eu não preciso de microfone para nada. Vais cantar, vai. Vou. Ah, quer dizer, se eu for cantar toda a gente se vai embora, né? Vou fazer uma sessão de strip. Tu és corajosa. Mentirosa. Narizinho enganador. Então tomem lá atenção. Tomem lá atenção. Às 4 horas, que significa às 16 horas, para estarem no picadeiro para se andar a cavalo. Quem quiser andar a cavalo. Eu disse andar a cavalo no picadeiro. Às 16 horas. Depois da palestra, vamos ter prova de vinhos às 18h30. E que já foi pedido um pedido especial para trazerem abafado.
Já foi feito o pedido. Tenho dito. Já não vou cantar, pronto. Ora, boa tarde mais uma vez. 22 de junho de 2019, dia Onda, Reserva Natural do Cavalo do Serraia, mais uma vez e pelo segundo ano consecutivo, com as imagens ao Piarça TV. Este evento é uma organização de Gamaro Ribatejo, da Onda Portugal e o apoio exclusivo ao Piarça TV. Estamos então na Reserva Natural do Cavalo do Serraia, em Alpiarça, e como eu vos disse há pouco, este evento com as imagens exclusivas ao Piarça TV. Obrigado por me terem recolhido aqui neste encontro muito simpático e um almoço que estava maravilhoso. Dentro do horário. Exato. É pena o filme não funcionar, mas acho que eu deixo cá a pena para depois à noite poderem ver o filme. Este filme foi feito agora assim, quando eu cheguei, foi assim um bocado à pressa. Eu durante a viagem fiz muitos vídeos, pequenos vídeos, e não sei, tenho 30 ou 40 horas de pequenos vídeos, mas alguns não se aproveitaram, porque eu ao princípio usava a GoPro presa aqui na parte da frente da moto, e há muitos filmes que estão muito tremidos, e depois é que passei a usá-la no capacete e já ficou muito melhor. E por isso, quando virem o filme, veem que aquilo na parte da Europa e no princípio da Ásia tem muito poucas imagens, só tem mais a partir da Austrália. Mas acho que está com graça ao filme. Aquilo foi montado assim em tempo recorde, foi um tipo que montou aquilo assim numa semana, um pequeno filme de 20 minutos. Mas acho que vão gostar de ver, porque acho que está giro. Embora estejam ali alguns nomes de países que ele não sabia bem, então trocados, mas no modo geral acho que está um filme engraçado para ver. Pronto, eu vou falar um pouco desta viagem, vou contar assim uma história ou outra, com mais graça ou mais interesse, porque isto foi... A viagem começou há 7 anos. Eu tinha esta ideia já há alguns anos antes de fazer uma volta ao mundo de moto, porque eu, para fazer uma volta ao mundo, sempre pensei que o transporte ideal era a moto. Eu já tinha viajado muito de carro, mas tinha viajado pouco de moto, embora toda a minha vida tenha andado de moto. Eu desde os 14 anos que tinha moto e andei sempre de moto, e bastante no dia a dia, e corri de moto antes de correr de carro, e por isso sempre gostei muito de andar de moto, e para viajar dá muito mais prazer andar a viajar de moto do que de carro, porque de moto dá um gozo especial. A própria condução em estrada de carro só me dá gozo se andar para cima de 200, e de moto mesmo devagar é um prazer andar de moto, não é? E por isso justificava-se que a viagem fosse feita de moto, e além disso permite-nos ir a muito mais sítios do que sítios que não se pode ir de carro e que de moto se conseguia ir. De maneira que eu tinha este sonho há uns anos, e depois em 2012 eu decidi, tinha a minha vida mais ou menos organizada, de maneira que podia dispensar ali uns meses por ano para isto, e decidi que tinha que ser, porque se continuasse a adiar nunca faria a viagem. E a Maria ainda não era esta Maria.
eu na altura... Menos, à frente. E eu na altura estava divorciado, tinha cá os filhos, mas estava divorciado. Mas eu trabalhava já há muitos anos com ligação à Honda, porque organizei corridas de carros com carros Honda durante 7 anos, e depois também tive a trabalhar com a Honda ligada à equipa do Campeonato do Mundo de Turismo, onde estava o Tiago Monteiro, que eu tinha uns caminhões alugados a eles, de maneira que tinha uma ligação já longa com a Honda, e por isso, quando eu decidi fazer a viagem, achei que só podia ser de Honda, porque pronto, que era a ligação que eu tinha, e eu pedi à Honda se me cediam a moto, e como a Cross Tour tinha acabado de sair, foi em 2012, e a Honda disse-me logo sim, que me emprestava uma moto para a viagem. Não sabiam que ia durar tanto tempo e que eu ia estragar tanto, porque emprestaram uma moto, esta moto é da Honda. Não, está mais ou menos, está usada. E pronto, e desde que eles me decidiram que me emprestavam a moto, eu decidi, pronto, eu arranquei com muito pouca preparação. Eu fiz as malas e arranquei, tinha até a nível de vistos não tinha quase nada. Foi porque eu decidi que se uma pessoa começa a querer preparar muitas coisas, muito, depois começa a arrastar, nunca tem tudo preparado, acha que nunca está preparado para arrancar, de maneira que eu decidi arrancar com muito pouca preparação. Tanto que eu cheguei ao Irão, quando eu atravessei a Europa, depois quando na Turquia cheguei à conclusão que precisava do carnê, que é aqui uma espécie de um passaporte para a moto, e não o tinha, porque no Irão não me deixariam entrar sem o carnê, e eu quando parti daqui pensei, não, as coisas vão se resolvendo, e nem tratei disso. E o próprio visto para o Irão, eu também pensei que tratava na fronteira, e quando já estava perto da fronteira disseram-me que não, e eu tive que voltar para trás 200 km a uma cidade na Turquia para tratar do visto para o Irão. E depois, quando lá cheguei com a moto, deixaram-me entrar a mim, mas não deixaram a moto porque não tinha o carnê. E de maneira que pedi à Honda para tratar do carnê, e entrei, fui para Teherão, e lá fiquei à espera que me mandassem, depois mandaram lá para a embaixada. Eu ao início tinha previsto ficar pouco tempo no Irão. Eu gostei imenso do país, e as pessoas são fantásticas. Antes de eu ir, isto foi em 2012, as pessoas achavam que eu ia ser assaltado e que ia ser... Mas as pessoas no Irão foram fantásticas comigo, trataram-me todos lindamente. Eu fiquei muitas vezes em casas de pessoas que me convidavam para lá ficar, e é um povo muito acolhedor e que trataram-me de uma maneira fantástica. E eu depois estive em Teherão à espera que me entregassem que chegasse o carnê, e tive uma situação engraçada, porque eu fui, às tantas, o visto estava a acabar, o meu visto, e eu tive que ir a renovar o visto. E então fui lá uma esquadra grande em Teherão, e para terem uma ideia, quer dizer, aquilo é um regime muito fechado, as mulheres não podem andar na rua sem ter a cabeça tapada, no metro em Teherão há carruagens só para mulheres, nos autocarros também está separado, os homens têm uma rede a separar a parte dos homens e parte das mulheres, aquilo é assim um bocado estranho. E as mulheres, eu uma vez perguntei a uma, mas se vocês forem na rua e não levarem nada a tapar a cabeça, o que é que acontece? Vamos para a esquadra e vamos chicotadas, de maneira que eu não comprei todas. E depois tem situações, por exemplo, eu às tantas estava com um tipo lá, de um iraniano, e passei numa loja e vejo assim, passo numa loja e vejo uma loja com roupas de mulher e mini saias e coisas assim. Eu disse, então, mas como é que é possível se as mulheres aqui andam todas tapadas e cabeça tapada e as saias compridas? Não, porque isto aqui, elas compram isso e depois para usar nas festas
Então, mas não, mas é que nas festas, mesmo nos casamentos, os homens estão separados das mulheres. As mulheres vão para um andar e nós estamos no outro piso. Então, e depois dançam não, dançamos homens com homens, mulheres com mulheres. É um casamento, mas cada um está no seu. E vestem as mini saias e vestem-se assim, mas é só para elas. E eu tive uma situação engraçada, estava a dizer, porque às tantas acabou-se o visto, e fui lá a esta esquadra para renovar o visto. E estava... fizeram um interrogatório, primeiro um homem, depois mandaram para outro homem a fazer outro interrogatório, e todos perguntavam, mas porque é que você está aqui a fazer no Irã, porque é que ainda não se foi embora, já está cá, se acabou o visto você não podia cá estar, e não sei o que eles disseram, se o visto acabasse e eu não tivesse a renovação, podia ir preso, era complicadíssimo. De maneira que eles fizeram imensos interrogatórios, e às tantas, aquilo estava-se a demorar, e às tantas apareceu-me uma mulher que disse, ali nesses escritórios policiais elas andam todas tapadas mesmo, só com a cara à mostra, e ela disse, não, o meu chefe quer ir falar consigo, e então mandaram-me lá, fui com ela ao último andar do prédio, falar com o tal chefe, e o chefe fez-me as mesmas perguntas que os outros já tinham feito, desta vez ele tinha uma... Eu percebi que ele percebia inglês, mas não quis falar inglês. Ele tinha uma tradutora, fez as mesmas perguntas, porque é que está aqui a fazer, porque é que não se foi embora, onde é que vai, para onde é que quer passar, etc. E tudo. E depois daquilo tudo eu fui respondendo, e ele depois disse-me assim, olha, agora fala-me sobre Fátima. E eu, Fátima? Achei aquilo estranhíssimo, então as Fátimas, eles são muçulmanos, o que é? Mas eu disse, mas Fátima lá de Portugal, sim, fala-me sobre Fátima. E eu comecei, eu não sou nada religioso, comecei a lembrar-me das histórias da catequese quando era miúdo, e lá contei a história dos pastorinhos, estavam estes pastorinhos do campo, e apareceu a Nossa Senhora, fiz ali um grande filme a contar a história de Fátima. E ele ouviu aquilo muito atentamente, e no fim disse à secretária, pronto, tudo bem, diga que eu vou-lhe dar o visto, não sei o que. E eu achei aquilo, exato, achei aquilo muito estranho, e quando vim embora perguntei à secretária, mas porquê é que ele se interessou por Fátima, porquê é que ele queria saber de Fátima? Ele disse, é porque ele estudou muito teologia, e por isso ele interessa-se por fenómenos de todas as religiões, e quis saber sobre Fátima. Isso foi uma situação curiosa e muito interessante. Exato. E saber bem a história dos pastorinhos. Mas eu no Irão depois tive outras situações, tive uma situação complicada em que às tantas vi uma central nuclear e decidi, não vi ninguém à volta e pensei, falam tanto nas centrais nucleares lá na Europa iranianas, vou tirar uma fotografia. E parei a moto e fui tirar umas fotografias e depois, quando ia a voltar para a moto, apareceu um carro a acelerar, atravessou-se à frente da moto, o senhor está preso, e aquilo foi muito complicado, eu vi a vida andar para trás e depois, dali uma meia hora, ele mandou-me entrar no carro, pediu passaporte, depois estranhou eu ter uma data de vistos no passaporte de países diferentes, achou que eu era um espião e tal, e falou para o chefe dele 2 ou 3 vezes, e estava histérico o homem, queria-me prender para todo o custo, mas depois, felizmente, o chefe lá lhe disse para ele ver que eu apagava as fotografias da central nuclear e deixavam-me ir. E pronto, e safei-me dessa. E não temos fotos. E não temos fotos. Por acaso, no outro dia estava a rever as minhas... fotografias e vi que ficou lá uma. Eles que não saibam. Mas eu conto a história, eu tenho aqui os livros que eu entretanto escrevi, 2 livros, um é da primeira parte da viagem de Portugal até Timor, e eu tenho aí, depois se alguém quiser comprar, eu tenho aí já esse de Portugal até Timor, e conto essa história. A história é interessante, porque eu depois desse dia andei mais de 30 ou 40 km e eu estava ainda a tremer na bolada daquele susto,
e parei numa cidade a tentar encontrar um hotel e a pessoa, e estava lá eu estava à procura de hotel e parei a moto, e a moto ali no Irão dá imenso nas vistas, porque eles só têm motas pequenas, não, e então toda a gente parava para ver a moto, etc. E há um tipo que para e fica a olhar para a moto, e eu disse, olha onde é que há um hotel, e ele começou a dizer, não, hotel não, home, ele mal falava inglês, mas queria que eu fosse para a casa dele, eu, não, eu quero um hotel, eu quero para descansar, não, vem para a minha casa, e pronto, eu lá fui para a casa dele, está bem, eu vou para a tua casa. E cheguei lá, e fiquei lá, e estava a mulher dele e uma amiga da mulher, que acharam divertidíssimo ele ter-me levado para lá, e depois à noite chegou o marido dessa amiga da mulher, e o marido da amiga da mulher era engenheiro na central nuclear. E então eu contei-lhe a história e ele disse, pá, você teve uma sorte, se você fosse preso ali nunca mais de lá saía, ficava para lá esquecido. E foi interessante, nós depois estivemos ali à noite e jantámos, e eles lá é proibido vender álcool em todo o lado, nem nos bares, nem em lado nenhum se vende álcool. Mas há pessoas que fazem vinho em casa. E então apareceu um amigo deles que trazia uma garrafa de vinho feita em casa e nós lá vemos aquele xarope, aquele vinho horrível, beber um copo de vinho e dámos à conversa e eu perguntei a este engenheiro da central nuclear, olha, nós lá na Europa e na América e tudo, todos dizem que vocês andam a tentar produzir energia nuclear para fazer a bomba atómica, mas vocês dizem que isso é só para produzir energia, para eletricidade e tal, mas o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Isso é tudo bullshit, como ele me disse. Isso claro que andamos a desenvolver a bomba atómica, disse-me altivamente. Ele disse-me, eu próprio ando a trabalhar no desenvolvimento da bomba atómica. Isso é tudo conversa. Mas pronto, foi interessante e foi curioso de ele ter-me dito aquilo assim a uma pessoa que tinha acabado de conhecer, não é? E pronto, e depois eu tive imensas histórias curiosas ao longo desta viagem. Isto foi uma viagem que eu fiz 4 meses cada ano ao longo de 7 anos. Eu tinha cá trabalho durante o resto do ano e aproveitava uma parte em que as corridas paravam, mais a partir de setembro. E pronto, e fiz a viagem nessas épocas 4 meses cada ano durante os 7 anos. E fui daqui depois, nesse primeiro ano fui até à Índia, depois no segundo ano fui da Índia até à Tailândia, depois no terceiro ano da Tailândia até Timor, depois no quarto ano dei a volta à Austrália depois no quinto ano fui ao Japão e Estados Unidos. E nessas alturas a moto ia de barco, foi da Austrália para o Japão e do Japão para os Estados Unidos para a Califórnia. Depois atravessei os Estados Unidos e depois desci a toda a América Central, fui pelo México, depois América Central, América do Sul e voltei para cima até ao Brasil, depois dei uma volta grande no Brasil, voltei lá e estive durante 2 meses a dar a volta toda ao Brasil. Fui ao Pantanal, depois fui lá acima ao Amazonas, desci o Amazonas de barco com a moto e depois voltei pela costa até cá abaixo, uma volta enorme. E depois no último ano, que foi agora, foi este ano, a moto foi do Brasil, foi para a África do Sul e eu vim desde a África do Sul até cá a Portugal. E pela costa ocidental, embora toda a gente me recomendasse que fosse pela outra costa, que é mais seguro e tal, mas eu, como já tinha descido a outra costa de carro, decidi agora fazer esta costa ocidental, que foi muito mais complicado, mas para mim era novidade e foi uma experiência fantástica, embora por vezes tive situações muito difíceis em que eu estava completamente esgotado, de cansaço por não haver estradas e depois situações perigosas na Nigéria e nos Camarões, onde está lá uma parte que andam em guerra e está lá o Boko Haram, aqueles grupos revolucionários, etc. Mas felizmente correu tudo bem.
mas eu estava vou contar só mais uma outra episódio que tenha graça. Por exemplo, eu a seguir à Índia estive na Birmânia, que agora chamam Myanmar, e na altura, isto foi em 2013, aquilo é um regime militar e eles não deixavam ninguém atravessar o país por estrada, só deixavam, eles tinham começado a aceitar turistas há pouco tempo e aceitavam só que as pessoas fossem de avião às cidades, etc. E eu tive a sorte, quando estive na Índia, conheci o embaixador português, que era simpaticíssimo, e pedi a ele se ele me conseguia um visto especial para eu poder atravessar a Birmânia com a moto. E ele fez um pedido para lá, um pedido a nível governamental, aquilo teve que ser assinado por 2 ministros, etc. E deram-me uma autorização para eu atravessar o país, mas eu tinha que, cada dia, tive que definir exatamente o trajeto e ao fim de eu tinha supostamente que ir acompanhado de um guia num carro. Porque eu fui a primeira pessoa que eles deixaram atravessar o país por estrada dos últimos 30 anos. E aquilo teve vários problemas, não só lá chegar, porque a parte oriental da Índia, do outro lado do Bangladesh, do lado oriental do Bangladesh, é uma parte em que as pessoas, muita gente, eles já têm traços orientais, não são indianos, e eles não têm nada a ver com os indianos e querem se tornar independentes, então aquilo está meio em guerra, põem bombas lá por todo lado, e etc. Está um bocado conflituoso. E eu tive que ir aí para uma aldeia onde 15 dias antes tinham posto 12 bombas, aquilo estava cheio de militares, etc. a controlar. E depois, quando finalmente eu fiquei lá à espera que o tal guia chegasse à fronteira, e quando ele chegou, eu comecei por andar junto com o guia lá na Birmânia, andei só meia dúzia de quilómetros e depois mandei-o parar e disse: olha, é impossível, vocês vão devagar, eu não quero ir a esta velocidade, atravessar o país, nem pensar, de maneira que eu vou à frente e depois, ao fim do dia, encontro-me consigo. E eles disseram: não pode ser e tal, mas eu, como já lá estava dentro, já não podia mandar para trás, disse: não, tem mesmo que ser assim e tal. Obrigado. E então, pronto, eu segui e fui então à frente, e cada dia me encontrava com o guia. Mas logo no primeiro dia não correu lá muito bem, porque eles tinham previsto que era impossível fazer o primeiro troço, porque eram 600 km, qualquer coisa assim, e eu pensei: não, eu faço bem os 600 km num dia. Só que pensei que era estrada alcatroada e não tinha ideia que cheguei lá e aquilo era uma estrada que parecia um troço do Dakar. E eu, pronto, lá enfrentei aquilo, mas arrastou-se ao longo do dia, e estava tudo esburacado. E eu, às 3 ou 4 da tarde, não tinha comido nada e constatei que não tinha trocado dinheiro para a moeda deles, não tinha dinheiro. Então parei, estavam os miúdos a vender fruta à beira da estrada e parei e por gestos disse-lhes: olha, não tenho um tostão, não me oferecem nada para comer, e os miúdos lá me deram 2 bananas, eu aguentei mais um bocado, e depois quando chegou à hora de jantar também consegui convencer um tipo de um restaurante a dar-me de jantar, porque de uma coisa de beira de estrada, a dar-me de jantar, a explicar-lhe que não tinha dinheiro, eu só tinha dólares e eles não queriam, não funcionavam com dólares, não queriam os dólares. E a meio dessa etapa, no meio lá de uma serra, numa estrada de terra, às tantas ficou areia mole e eu caí. E estava no meio do nada, não se via uma luz em volta, nada, e eu não consigo levantar a moto sozinho. Desliguei a moto para não gastar a bateria e fiquei à espera, e passado uma meia hora apareceu um tipo num carro em sentido contrário, eu vi umas luzes ao longe, liguei outra vez a moto. Ele parou para aí a 50 metros de mim e eu disse: venha, fazia-lhe sinal, mas isto era de noite, já era para aí meia-noite, e o homem ficou cheio de medo, pensou que eu era um assalto, e então trancou as portas do carro e não queria sair lá dentro. E eu venho e ele não me fazia sinal que não, ainda não saía, até que ele viu que não tinha hipótese de passar e lá me veio ajudar e pronto, botou uma moto e segui viagem. E ao fim desse dia cheguei por fim encontrei uma bomba de gasolina, já tinha feito 300 e tal quilómetros, a moto estava quase sem gasolina,
mas só tinha um bomba de diesel, que o homem não percebeu. Eu perguntei gasolina, ele sim, por acaso, por sorte, quando ia a pôr, eu cheirei e vi que era diesel. Não, tem que ser gasolina, então eles lá me trouxeram trouxeram-me garrafas de água dessas de plástico com gasolina, várias, e pus aí 6 ou 7 litros daquelas garrafas, como depois aconteceu-me em vários lugares de vários outros países, às vezes só venderem-me gasolina assim em garrafas de plástico, e normalmente era uma gasolina péssima e que a moto grilava por todos os lados, mas pronto, mas lá ia andei. É onda, é vendado. E por acaso uma coisa boa foi que a moto ao longo destes anos, desta viagem toda, em que eu fiz, desde que saí de Portugal, fiz 140 mil quilómetros com esta moto, e no motor nunca fiz nada, só me dava o óleo e filtros, e eu é que fazia sempre a manutenção à moto, e mudava filtros, e depois mudava filtro de ar, mas de resto nunca tive qualquer problema, só problemas de suspensão, que isso é o inconveniente da moto, para andar a moto não está feita para pisos tão maus, e é pesada para a suspensão que tem para essas estradas, e carregada, de maneira que tive várias vezes fugas na suspensão da frente, tive que mudar retentores, e atrás também tive problemas com as ligações do amortecedor, que são como uns rolamentos de agulhas, que também de vez em quando me tive que mudar. E por acaso é curioso que eu uma vez estava na Malásia e eu tinha feito um curso na Honda para mudar os retentores da suspensão da frente, que não é uma tarefa fácil, aquilo é complicado. E já tinha feito uma vez a operação na Índia, e quando cheguei à Malásia tive que fazer outra vez, e fui lá a um concessionário em Kuala Lumpur. Há um concessionário de ondas, só para as ondas de grande cilindrada, fantástico, um showroom do melhor que há, melhor dos que se vê aqui na Europa, e umas oficinas tudo impecável, depois um bar, tudo muito bem tratado. E eu disse, olha, passa-se isto, tem que mudar os retentores à suspensão da frente, será que eu posso fazer isso aí nas vossas oficinas? Não, isto tem que ser os nossos mecânicos. E pronto, está bem. Então deixei lá a moto e fui até ao bar, e passou 1 hora e tal, e eu via que não havia movimento nenhum, fui lá dentro da oficina ver, e então os mecânicos, estavam lá 2 mecânicos, tinham desmanchado a suspensão e estavam a olhar para aquilo, não sabiam o que é que haviam de fazer à vida, não sabiam reparar aquilo. E eu falei com o gerente e disse, olha, eu sei como é que isto se repara, já fiz, não se importa que eu repare. Ele disse-me, então espera aí que eu vou falar com os mecânicos e tal. Eu fui falar com os mecânicos e depois veio-me dizer, olha, então se não se importa eu vou chamar os outros mecânicos todos e eles ficam a ver como é que você faz, que é para eles para a próxima, saberem fazer. E assim foi, então eu fiquei ali a dar uma aula de mecânica, de como mudar os retentores da suspensão na frente, e resolveu-se o problema. Mas eu estava a falar, ainda na Birmânia, tive uma situação engraçada no norte da Birmânia, porque eu tinha dito lá a eles, tive que traçar o trajeto todo, e no norte depois há uma zona em que a Birmânia faz fronteira com a Tailândia e com o Laos. É ali o que chamam o Triângulo Dourado, que é uma zona em que a Birmânia, e Laos e Tailândia têm ali um ponto em que estão os 3 países, juntam-se num ponto. E eu tinha dito que queria ir para o Laos quando chegasse lá acima. E cheguei lá e eles disseram, pronto, está bem, então carimbaram o passaporte, agora para o Laos, você agora pronto, fica aqui nesta fronteira. Eu disse, mas o que é a fronteira? É aquela casota ali. Aquilo era esquisito, achei esquisito, uma casota sem ninguém. Fui lá, bati à porta, estavam os guardas. Sim senhora, vai passar para o Laos, tudo bem, carimbaram-me o passaporte, mas não havia mais nenhum turista, nada, não havia cliente nenhum, aliás ali não há turismo. E eles disseram, pronto, agora o senhor contrata aí alguém para passar o rio com a moto. E como é que é isso? Não, vá falar com o velhote, está aí, eu lá fui falar com o velhote, lá discutimos ali o preço para transportar a mim e a moto para passar o rio, e ele lá me colocou depois puseram uma moto primeiro dentro do rio, depois com 6 ou 7 homens pegaram nela e puseram dentro de uma canoa muito estreitinha, que eu estava a ver, pronto, a moto vai ficar no rio, já não sei daqui.
lá puseram a moto em cima e eu fui noutra daquelas canoas e atravessámos o rio. Eu sempre para ver que a moto ia cair, mas ia um miúdo sentado em cima da moto com um pé em cada lado da canoa a segurar aquilo e lá se conseguiu atravessar o rio. Chegou ao outro lado, ele descarregou a moto e eu me ponho as malas, tudo, arranco, e ele diz, pronto, está aqui, agora está no lounge. Eu arranquei, não via nada, nem fronteira nenhuma, e vejo uma casota. Fui lá até à casota, chego lá, estava um homem deitado, entrou numa espreguiçadeira a ver televisão, descalço e tal, e eu, olha, é aqui a fronteira, e o homem deu um salto, mas o que é que você está aqui a fazer? Eu vim eu vim ali da Birmânia, de Myanmar. Não pode, tem que voltar para trás, nem pensar, não pode entrar por aqui, tem que voltar para trás. E eu voltar para trás, não, já não volto para trás, tem que voltar para trás, tem que voltar para trás. Foi chamar o chefe dele veio ter comigo, não, você tem que voltar para trás, não pode entrar por aqui. Eu, olha, seja o que acontecer, a minha moto de certeza que não volta para trás, porque ela agora não caiu no rio por sorte, mas agora, já era noite, de noite atravessar isto, ela vai cair de certeza, não é que ela já cá está, já não sai daqui agora. Mas tem que voltar para trás. Então o chefe lá se vestiu uma roupa mais decente e veio comigo e disse, então vamos lá falar porque eu disse até, eu já não tenho visto para voltar a Myanmar, é impossível. Vamos lá numa das barcaças falar, e lá fomos na barcaça falar à fronteira de Myanmar. E chegaram lá e eles disseram, não, ele já não pode voltar para aqui, já demos um passo de saída, já não pode voltar. E eles, então, mas ele não podia entrar por aqui, mas não pode também voltar. E eu às tantas dizia, olha, o melhor é deixarem-me ir numa jangada no meio do rio, abandonado, e eu lá almoçado. E eles, depois de muita discussão, então combinados, está bem, então a moto ficou onde estava, já no Laos, eu voltava para trás, ia apanhar a fronteira para a Tailândia, que era ali perto, a 20 km, mas já estava fechada, já era noite, e então eu fui, eles voltaram a chamar o tal meu guia, que já ia a caminho lá de volta para a cidade, voltaram-no a chamar, ele levou-me à fronteira da Tailândia, ainda dormi ali num hotel qualquer, eu entrando só tinha o fato, tinha vestido o fato da moto, as calças e o blusão e as botas, foi como eu fiquei lá a dormir, descalcei as botas e dormi lá no em cima de uma cama. E no dia seguinte passei a fronteira para a Tailândia, depois da Tailândia para o Laos e fui lá buscar a moto. Mas foi uma situação complicada. E pronto, e depois como estas há muitas histórias deste género, mas agora também isto não há tempo para as contar todas. Isto foi assim só uma pequena introdução à viagem e da África também tive muitas complicações. Eu por exemplo... Brasil não. Brasil também. Agora vou contar uma do Brasil por causa disso. Só uma do Brasil. Sem ser brasileiros, mas uma do Brasil. Eu cheguei, quando eu fui para o norte do Brasil, os próprios brasileiros diziam, você não se vai meter aí para o norte, lá para o Amazonas, que aquilo é um perigo, você vem de lá só em sacos de plástico, você já não vem dentro de sacos de plástico. Mas eu fui andando, depois lá perto do Amazonas já também só apanhei já estradas de terra e tudo, lamaçais, mas até se passavam razoavelmente bem, muita vibração, muito buraco, mas passavam-se e correu bem, nunca fui assaltado. Mas depois apanhei lá um barco a descer o Amazonas e aquilo foi durante 4 ou 5 dias, ia neste barco em que iam uns 30 passageiros, talvez, e depois carga, e nós íamos a dormir em redes, destas redes que se penduram, e ia tudo no convés, aquilo sem janelas, sem nada, não está frio, está sempre calor, de noite e dia, e ia tudo ali a dormir nas redes, e depois cá atrás tinha um género, eles faziam umas refeições, que eram sempre iguais, mas pronto, lá se comia, e eu uma noite vim cá atrás, o meu computador tinha-se estragado e eu andava a escrever à mão e vim cá atrás e pedi, olha, posso acender ali aqui a luz da casa de jantar para escrever, estar aqui a escrever? Não, agora não acenda a luz e tal. E eu vi, dava um tipo de espingarda à volta do barco
e outros com holofote à volta do barco. Então, mas o que é que se passa? Ah, não, é que isto é zona de piratas e aqui os piratas assaltam os barcos e nós temos de estar aqui a ver. E então eles andaram a noite toda, este tipo com espingarda à volta do barco e outro com uma lanterna, sempre a ver se aproximava alguma lancha. E eu fui dormir e às tantas, às 5 da manhã, acordo com 2 tiros e dei um salto da rede onde estava a dormir, vim cá atrás, o que é que se passa? Ah, não, estava uma lancha a chegar aqui perto do barco e eu dei 2 tiros para o ar, que era para os assustar, para eles se afastarem. E depois, quando chegámos ao porto, eles disseram-nos: epá, vocês tiveram uma sorte, o barco que veio a seguir a vocês foi assaltado pelos piratas. E eu perguntava ao homem lá, este da espingarda: então, mas isto é normal? Eles assaltam assim? É pá, você não quer saber, estão sempre a assaltar. É pá, mas eu estou farto de os matar, mas os gajos estão sempre a aparecer mais. Eu estou sempre a matá-los, mas há mais e mais. No Brasil, para eles, é normal. Mas estou para acabar, vou só contar uma da África também, e agora por causa dos piratas, etc. Eu, quando cheguei aos Camarões, os Camarões, isto foi agora há 2 meses, porque eu vim agora da África, cheguei o mês passado, e há ali aquela parte da África muito complicada entre os Camarões e a Nigéria, porque os Camarões eram uma colónia alemã, mas que depois da Segunda Guerra foi distribuído entre os franceses e ingleses, pronto, a seguir à Primeira Guerra Mundial. E ficaram os ingleses só com uma pequena parte e os franceses ficaram com a maior parte do território. E agora o que se está a passar é que a parte inglesa, em que eles falam inglês, as populações são ali 2 ou 3 províncias, são em minoria e eles dizem que são maltratados pelos francófonos e querem se tornar independentes, e então andam ali a fazer guerrilha, no fundo, e aquilo está muito complicado, não se consegue passar a fronteira, fecharam as fronteiras para a Nigéria, etc. E eu cheguei então aí a essa parte junto à fronteira, que já estava, na altura, quando eu lá cheguei, estava muito complicado. Porque eles tinham interceptado comunicações entre esses revolucionários a dizer que iam andar lá em guerra nos próximos dias, e de maneira que ele estava cheio de militares, e eles mandavam parar e diziam: "Epá, você não venha para aqui e tal", e eu disse: "Oh, mas eu tenho que ir ali ver se arranjo um barco para me levar para a Nigéria", e eles disseram: "Bem, então não saia da estrada principal, você arrisca-se ali um bocadinho e tal", passou da estrada principal, e havia várias zonas de às 6 da tarde e depois durante a noite paramos no Mar Alto e ancoramos por lá à espera de manhã, porque isto é no Golfo da Guiné, há muita pirataria e nós temos que esperar que venha a polícia marítima com um barco para nos acompanhar para entrar no porto da Nigéria, que é o porto de Calabar. E lá fomos, éramos para aí só uns 12 passageiros, o resto era carga, e o barco tinha pouca carga, a principal carga vinha da Nigéria para os Camarões. E chegámos à noite, eu ouvi eles a descerem o ferro, e ficámos ancorados para as 3 da manhã, ouço a descer o ferro, eles descem o ferro, ficámos ali, e depois quando ficou o dia, eu fui lá perguntar: então o que é que se passa? Não, agora estamos à espera que venha aí a polícia marítima. E pelas 8h30 da manhã, eles... e há aquela espera de uma pessoa não saber: será que vem a polícia ou vem os piratas? É sempre incógnito, porque ainda por cima os piratas ali na Nigéria, e mesmo na Nigéria o principal crime agora é que eles raptam as pessoas para pedir resgates. E éramos uns 12 passageiros, e eu olhava à minha volta, eu era o único branco, o resto eram todos locais, eu pensei: bem, se os piratas chegam aqui,
acham que eu sou um petisco para me raptar, de certeza. Onde é que me vou esconder se vierem aqui pirata? Mas pronto, depois lá às 8 da manhã eles comunicaram pela rádio a Polícia Marítima, disseram: olha, vai passar um petroleiro ao pé de vocês sigam o petroleiro muito próximo, que nós vamos com um barco da Marinha acompanhar vocês e o petroleiro até ao porto. E pronto, e nós lá fomos junto ao petroleiro, até que às tantas o petroleiro estragou-se o motor e o petroleiro parou, começou a parar, aquilo vai ficar até parar. Agora o que é que fazemos? A própria polícia não sabia bem, depois contactou outra brigada e disse: pronto, então vocês sigam vão seguindo, que nós vamos com vocês mais 2 ou 3 milhas, depois voltamos para trás e há nossos colegas que vão apanhá-los, e pronto, e assim foi, lá chegámos bem à Nigéria. Mas pronto, isto foi agora algumas histórias, por agora fico-me por aqui. Espero que tenham achado interessante. E quem quiser, eu tenho aí o livro dessa primeira parte da viagem, que estou a vender a 20 euros. Se quiser alguém comprar o livro. E pronto. E é tudo. A segunda, exato. A segunda será depois no fim do ano, vou lançar a segunda parte. Esta parte é desde Portugal até Timor. E depois eu acho que o livro está divertido e eu escrevo de uma maneira leve e acho que está interessante, mas pronto. Tem algumas que têm fotografias também. Obrigado.